Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal História Recente. Hoje nós vamos falar sobre escolas cívico-militares. Cívico-militares entre aspas, muitas aspas. Porque, basicamente, o que é uma proposta de colégio cívico-militar? Aqui no estado onde eu moro, Paraná, mas também em outros estados, São Paulo, Goiás, etc., no Brasil em geral, os colégios cívico-militares são estaduais e, portanto, os militares que são contratados para cuidar da educação geralmente são da Polícia Militar, que é um órgão estadual gerido e financiado pelo governo do estado. Como pegaria muito mal tirar policiais das ruas e dos setores de apoio à segurança pública, os policiais que são contratados para organizar a educação são policiais aposentados. Quando um governante resolve colocar policiais aposentados para organizar uma escola, isso parte de um diagnóstico de que o problema da educação é o crime, a falta de disciplina e de respeito, e uma escola governada por militares, em tese, teria disciplina e respeito de sobra. Antes de qualquer outra consideração, é necessário reconhecer que esse diagnóstico da educação é um lixo. É uma análise das mais rasas e incapazes que já foram feitas em toda a história da educação. Os problemas da educação são alvo de pesquisas acadêmicas e de debates políticos e sindicais há décadas. Se os gestores que levam as escolas para essa seara tivessem um mínimo de respeito ao debate acumulado, reconheceriam que o problema da educação é múltiplo e complexo, e todo problema complexo tem uma resposta simples e errada. Nesse caso, a disciplina militar para a escola é uma resposta simples e errada a um problema bastante complexo. Mas nós vamos voltar a essa diferença de diagnóstico depois. O problema é que os governos não estão interessados em melhorar a educação tanto quanto estão interessados em ganhar a próxima eleição. E por isso, em vez de fazer o que é necessário de acordo com os estudos e pesquisas sérios, preferem fazer uma solução, entre aspas, que é simplista, mas que tem apoio político e popular por parte de gente que ignora o verdadeiro caráter da militarização. Aliás, tem muito pai que foi a favor de militarizar a escola pública e se arrependeu amargamente. Olha, o problema da indisciplina e da falta de respeito na escola é um problema sério, mas a verdade é que ele não é uma causa, mas é uma consequência de fatores mais profundos, de reformas educacionais mal feitas, por governos irresponsáveis e incompetentes, do tipo que manipula as estatísticas para parecer que está muito bem no ranking nacional de educação. Não estou acusando necessariamente ninguém, nossos advogados orientaram, né? Mas se a carapuça servir, lá vem o processinho. Mas isso também é um assunto para outro vídeo. Quer saber como os governos melhoram os índices de educação sem melhorar a educação? Diz aí nos comentários aqui embaixo que é importante para o Hugo, né, o nosso amigo Hugoritmo, entender que esse canal merece ser visto. Então vamos lá para as 3 ideias militares que podem funcionar na educação pública. Ideia 1. Conheça o seu inimigo. Vamos pensar que o povo e os poderes constituídos deram ao exército a tarefa de mover a guerra da educação. Não vamos falar de polícia porque polícia não faz guerra. Polícia cuida do próprio povo e leva à justiça as pessoas que agiram contra a lei. Mas os criminosos não são inimigos a serem eliminados como numa guerra. São brasileiros que precisam ser corrigidos para voltar ao convívio social saudável. Por isso a metáfora de guerra não serve para a polícia, embora a polícia seja chamada de polícia militar. Isso tem um motivo, mas de novo, não é o assunto para agora. Podemos falar sobre isso em outro momento. Se você acha que é legal e que vale a pena, deixe de novo nos comentários, né? Afinal, comentar é uma forma muito importante de ajudar o canal. Aliás, isso torra a minha paciência, deve torrar a sua também, desculpa aí. Preciso de pedir para curtir e compartilhar, acionar o sininho, comentar, etc. Afinal, somos todos marionetes do Hugo. Se o exército, se as forças armadas fossem convocadas para fazer a guerra da educação, quem você acha que seriam os inimigos? Os professores? Os alunos? Os pais? Claro que não. O inimigo da escola é a ignorância, que traz junto consigo a falta de ética, a incapacidade de viver em sociedade, faz o sujeito não entender como uma pesquisa eleitoral funciona, porque não aprendeu o mínimo de estatística, faz a criatura desprezar a vacina, porque não aprendeu o mínimo de microbiologia, ou palavrinha, e de estatística também, porque a própria viralização é uma questão matemática, e assim por diante. A ignorância frustra os esforços do país para se desenvolver e resolver seus problemas, porque é da educação que vem todas as outras profissões e vem toda a nossa capacidade de conviver em sociedade de forma colaborativa e produtiva.
Então a ignorância é um baita de um inimigo. Ideia 2. Use os especialistas certos para o combate. Para fazer uma guerra, uma das primeiras coisas a levar em consideração é o pessoal, a tropa. E na tropa, cada um tem uma tarefa diferente, mas todas as tarefas são fundamentais. Se é para colocar material humano na linha de frente na guerra contra a ignorância, eu vou colocar o pessoal mais especializado, gente que treinou, estudou, demonstrou ter capacidade, gente que tem experiência, que já acertou, já errou, já corrigiu seus erros. Ou seja, não vou colocar na linha de frente quem não tem capacidade, treino e experiência para combater aquele inimigo específico. Senão é que nem colocar os marinheiros com seu navio em terra seca para combater um esquadrão de tanques. Pela lógica militar, então, a linha de frente da guerra contra a ignorância tem que ser preenchida por professores experientes em cada disciplina e por uma equipe pedagógica capaz de dar suporte a eles. Uma vez definido o inimigo e estabelecidas as missões, a última coisa que o exército pode fazer é tirar a autoridade de quem está à frente do combate, sob pena de desmoralizar a tropa. Assim, a função da retaguarda não é dizer como que a linha de frente deve fazer seu trabalho. O que é retaguarda tem que fazer é garantir condições para que os destacamentos cumpram a sua missão. E que condições seriam essas? Em primeiro lugar, respeitar a autoridade de quem conhece o terreno e o inimigo. Em segundo lugar, não passar essa autoridade para quem não tem experiência de combate a esse inimigo específico nesse terreno em particular. Para entender isso melhor, imagine o que seria uma professora das séries iniciais dentro da viatura para uma ação de combate ao crime e na hora do confronto ela ficar gritando com os soldados, os oficiais, exigindo que eles falem o português correto. Olha a concordância verbal, não briguem, abraço amiguinho, peçam desculpas. Sentiu o drama? Aí você vai dizer, o policial na escola não vai interferir na sala de aula, ele só cuida da disciplina. Só? Você acha que é pouco? Então tenta imaginar aquela professora do Fundamental 1 ditando as regras de como que tem que ser o quartel da polícia, organizando o policiamento da cidade, comandando a ordem do dia e assim por diante. É cada um no seu quadrado, né? Ideia 3. Logística decide o combate. Um confronto militar demorado é, na maior parte das vezes, decidido pela logística, ou seja, pela capacidade de um exército tem de abastecer as tropas com armamento, munição, informação, também chamado de inteligência, alimento, água, autonomia nas questões táticas para quem está no combate, reposição dos mortos e feridos, descanso e recuperação para quem está na linha de combate há muito tempo. Fazer com que os recursos cheguem aos combatentes é o que define derrota ou vitória. Na educação, que recursos são esses? Treinamento, quer dizer, uma boa formação inicial de professores, com garantia de qualidade tanto nas faculdades públicas quanto nas privadas, principalmente nas privadas, né? Não se forma combatente à distância e nem em cursinhos rapidinhos. Um bom professor leva muitas e muitas horas de estudo, teoria e prática, tudo de qualidade para ficar pronto. Porque é isso que interessa, ter os melhores para cumprir a missão, não é? Os professores têm que ser concursados para terem carreira, quer dizer, o salário e os benefícios melhoram quanto maior o tempo de serviço, para incentivar que eles permaneçam na escola pública. Tem que ter concurso, tem que ter carreira. Respeito pela patente de cada um, respeito pelo saber do professor. O professor perdeu a autoridade em sala de aula e a culpa disso não é do aluno, mas do governo. O governo tirou a autoridade do professor sobre a avaliação dos alunos, sobre o conteúdo que ensina, sobre o método que usa. O desrespeito de pais e de alunos, a falta de disciplina só se instalam porque o professor foi totalmente desautorizado pelos governantes. Como é que alguém quer ser general na educação se nunca botou o pé numa sala de aula, se não sabe o que é o sexto ano F? Devia ser cobrado a uma pessoa dar aula no sexto F sem surtar para cada palpite que quiser dar sobre educação. Munição, material didático de boa qualidade, avaliado por especialistas, adquirido de forma pública e democrática por meio de editais. Não esses PowerPoint, plataformas do tigrinho da educação, compradas sabe-se lá como, de sabe Deus quem, a toque de caixa. Na munição entra tempo decente de preparo de aulas e de correção das avaliações. Professor com contrato de 40 horas tem que dar no máximo 30 aulas por semana e ter 10 horas remuneradas para preparo e para correção. Logística. Professor faz atividades pedagógicas.
Preencher papelada, gastar tempo com relatórios intermináveis, etc., tem que ser coisas para funcionários específicos ou para softwares que vale a pena investir. Em vez de comprar programas com quizzes que os alunos aprendem a burlar na primeira semana e não aprendem nada, que tal um sistema eletrônico de chamada por biometria? Cada aula já ganharia de 5 a 10 minutos. 6 aulas por dia, 5 dias por semana, 22 dias letivos por mês, 10 meses por ano, 10 a 20 mil horas a mais por turma por ano. Vai vendo. Isso só para começar. Então é isso, gente. Os militares e os fãs dos militares podem ajudar muito mais se derem o espaço, os recursos e o respeito necessário para a tropa de especialistas desse país no combate à ignorância, que são os professores. Não se esqueça, controle seu tempo de tela, leia mais do que assiste. Obrigado por assistir o vídeo até o final e até a próxima.